todos, sejam bem-vindos a mais um Conversar, mundo mágico do empreendedorismo. Olá, boa tarde a todos, boa noite ou bom dia, né? Seja como você identificar ou estar conosco nesse período. Quando a gente faz os podcasts que vão para as redes sociais, você pode assisti-lo de manhã, de tarde, de noite, uma horinha está livre do trabalho ou da própria universidade. Hoje, no nosso podcast da Sapiens, o nosso convite é para a professora Araceli Garcia de Oliveira, que é lá de Minas, do sul de Minas. Boa tarde, professora, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo aceite do nosso convite. A professora Araceli é bacharel em Ciências da Computação pelo Centro Universitário Formiga, especialista em Administração de Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Lavras e tem um currículo super extenso na área de Ciências da Computação e também é doutora em Ciências da Computação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação e Matemática Computacional da Universidade de São Paulo, além de uma série de atividades que a professora desenvolve, sendo algumas delas dentro do Instituto Federal Sul de Minas, no campus Muzambinho, e também com algumas atividades ligadas à área de inovação, empreendedorismo, incubadoras. Professora, que currículo, hein? Coisa boa! A gente vai estudando, vai fazendo as atividades e o nosso currículo vai ficando recheado, né? E isso é uma coisa muito bacana. Professora, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Eu tive o prazer de estar com a professora, acho que foi em outubro ou novembro, né, do ano passado, 2023. Outubro. No IFES Muzambinho, participando de um evento e fiquei muito impressionado com as atividades e com as ações que o IFES Sul de Minas, lá no campus de Muzambinho, acaba, né, desenvolvendo. Professora, uma das perguntas, né, que a gente tem feito dentro desse contexto de inovação, empreendedorismo dentro de instituições de ensino superior ou de instituições de ensino, né? O IFES também tem educação média, né, e médio técnico. Qual a importância, na sua visão, da inovação e do empreendedorismo nas instituições de ensino superior ou técnico profissionalizante? Geraldo, então, né, agradeço aí a participação aqui com vocês, né, fico muito contente, né, de conversar sobre esse assunto que ele veio entrando na minha vida de forma, assim, até sem eu querer, né. Então, como você falou aí, minha formação é toda em ciência da computação, todinha, desde a graduação até o doutorado, né, e aí o contato, né, com o empreendedorismo e inovação, eu entendo que ele surgiu aqui no IEF Sul de Minas, atuando como professora, né. Então, de lá para cá, já são quase 14 anos aqui nessa casa, né. O que eu percebo da importância de se falar, de se tratar, de se fomentar políticas de incentivo ao empreendedorismo e inovação nas instituições de ensino, né. E muito olhando aqui para o nosso contexto. Essa importância, ela veio sendo alterada e modificada. À medida que nós, profissionais, íamos compreendendo, estudando, né, aprendendo, e a própria instituição ia amadurecendo, né? Então, por exemplo, nós somos uma instituição que agora, em 2024, completa 71 anos de existência, tá? Então, assim, o que eu percebo? Que lá no início, né, quando a escola, ela era uma escola agrícola, né, foi criada como escola agrícola. Em 2008, veio a lei de criação dos institutos federais, né, no finalzinho de 2008, e aí se criou o IEF Sul de Minas, que é um dos institutos federais. Então, o que significa? Significa que nós tínhamos uma herança agrícola, né? Não só nós, mas as outras 3 escolas agrotécnicas que criaram o IEF Sul de Minas, que é Machado e Confidentes, mas a partir daí diversos fomentos foram feitos e a gente veio crescendo. Novos cursos foram incluídos, não necessariamente da área agrícola, embora o forte da instituição ainda seja a parte agrícola, principalmente cafeeira, mas não somente, e nós temos uma escola fazenda aqui dentro, né? Então, a partir do momento que esses professores foram chegando,
e foram trazendo essas ideias de empreendedorismo e inovação cada vez mais forte. Então, a importância, na minha opinião, ela veio se modificando. Então, lá atrás, a gente tinha uma necessidade e foi dada muita importância de criar as disciplinas, por exemplo, né? De criar os projetos pedagógicos, as ementas. Né? Nós fizemos uma pesquisa recente, praticamente 70% dos cursos de todo o IEF de Minas tem pelo menos uma disciplina de empreendedorismo e inovação direta, né, 70%. Fica abaixo ali as licenciaturas e os cursos à distância que a gente pode estar fomentando um pouco mais, mas é um número muito alto, né? Então, de criar esse corpo, o que é empreendedorismo, o que é inovação, como é que a gente vai fomentar? À medida que o tempo foi passando e a gente foi amadurecendo, a importância hoje ela é outra, eu percebo, né? Continua tendo a importância, mas é a importância de você estar capacitando os docentes, para que esses docentes e técnicos administrativos possam construir ações junto aos estudantes, né? Perceber as demandas da comunidade, né? Cada vez mais, e como que isso vai se traduzir em ações reais, né? E depois eu posso estar compartilhando com você algumas ações que a gente faz aqui dentro. Então, assim, em resposta, né? A importância, ela existe, ela é primária, mas, na minha opinião, ela é mutante. Então, cada ano, cada temporada que nós, servidores, e a própria instituição, ela viveu ou tem crescido, né? A forma como a gente entende essa importância e o que a gente faz para fomentar essas ações, isso tem se modificado, sabe? Eu penso bastante dessa forma. Assim. Perfeito. E isso é uma coisa muito interessante, assim, professora, quando a professora fala, né, da importância e das modificações, né, as mutações que vão acontecendo, porque acaba, né, trazendo uma perspectiva do nível de maturidade da instituição e das pessoas que estão na instituição sobre o tema. E não só sobre o tema de inovação e empreendedorismo, né, sobre vários temas, inclusive dos temas voltados às próprias áreas de conhecimento, né. Uma das coisas que a gente tem sempre conversado, né, nas instituições, vai desde o processo de estruturação de disciplinas baseados nesse processo de projetos pedagógicos, o próprio projeto de desenvolvimento institucional, né, até práticas de extensão, de pesquisa, de desenvolvimento de novos negócios ou proteção de conhecimentos, da própria proteção intelectual. E isso tem um papel fundamental, porque o começo de tudo, geralmente, é o começo das disciplinas, como a professora comentou, né? E aí as demandas começam a surgir e a universidade começa, a instituição começa, né, de alguma maneira, a criar as suas estruturas, as suas políticas, os seus regramentos para atender essas demandas que a gente tem muito dos estudantes e muito também da comunidade, né? Então, isso é algo que é bem interessante, né? E que gera uma necessidade bastante grande de sensibilização, que eu acho que é um pouco do que eu tenho acompanhado nas atividades que vocês têm desenvolvido. Esse processo de sensibilização para mostrar, olha, a importância disso, e porque esses dois temas, de alguma forma, nos conecta com o mercado, organizações sociais, a comunidade, empresas, outras instituições. Ao mesmo tempo, isso nos contribui na perspectiva da pesquisa, porque nos auxilia a pensar como que a pesquisa pode ser, né, transferida, compartilhada para o âmbito das organizações fora das instituições de ensino, e, ao mesmo tempo, da capacitação cada vez constante dos profissionais que estão dentro, dos próprios estudantes que depois vão sair, né, a gente chama de mercado de trabalho, mas, na verdade, não é só para o mercado de trabalho, né? Vão sair para a vida, né, para que eles possam desenvolver as suas ações. Então, essa é uma coisa bastante interessante, assim, a gente tem visto muito, né, e é sempre um movimento que acontece e a instituição, ela vai se estruturando. Por mais que nós já estejamos hoje num ambiente, e vocês muito mais, ainda porque é uma escola super antiga, né, e que vem de uma
de uma origem empreendedora, né? Eu comento muito que a instituição precisa, dentro dos seus atores, ter atitude empreendedora, não é só ensinar empreendedorismo, ter uma incubadora, né? É como é que eu tenho essa atitude intraempreendedora, porque é essa atitude intraempreendedora é que vai possibilitar com que eu consiga fazer esse relacionamento com quem está fora da instituição de ensino, né? Isso nos ajuda a criar, a fortalecer, né? Acho que não é só criar possibilidades, mas fortalecer o relacionamento com os atores que estão em volta da instituição de ensino. E é uma coisa que é muito interessante, né, professora, porque vocês estão numa região e que desde sempre, né, pela história que eu conheci, né, e pela história do Instituto Federal, principalmente aí na cidade de Muzambinho, sempre foi uma referência de tecnologia e de inovação para a comunidade, para os municípios, de alguma forma, né? Então, esse caráter inovador, empreendedor, ele é desde que nasceu, né? Sim, eu penso dessa forma também. Então, as pessoas lá atrás, elas tiveram a iniciativa, né, de criar essa escola, articularam politicamente, né, principalmente, para que isso acontecesse. O ano passado, no aniversário de 70 anos, a gente relembrou bastante assim, os personagens, as características dos personagens que se movimentaram para que a instituição, no primeiro momento, era uma instituição que atendia os filhos dos produtores rurais. Né? Naquela época, era a demanda, digamos assim, né? Hoje em dia, não. Então, hoje em dia, nós já recebemos pessoas do Brasil inteiro que querem, né, transformar a vida delas por meio da educação, uma educação pública gratuita, né, e de qualidade. E a nossa missão, ela é pautada no tripé, né, de criar oportunidades de transformação para as pessoas e para a região no qual a instituição está localizada, por meio do ensino, pesquisa e extensão. E a gente, da área de empreendedorismo e inovação, a gente ainda acrescenta empreendedorismo e inovação. É um desafio, né? Então, muitos professores, por exemplo, eles têm mais habilidades de lecionar. Outros gostam de fazer pesquisa, né? Outros têm muita vocação para a parte extensionista. E o nosso desafio é tentar integrar isso tudo com aqueles apaixonados pelo empreendedorismo e inovação, que tem isso como um estilo de vida, né? É muito assim, um estilo, você gosta, você acompanha e você traduz isso em ações, oportunidades que a instituição cria, né? Por exemplo, empresas juniores, escritório de inovação e assim por diante. Então, essa mentalidade de como é que a gente desenvolve tanto no corpo de docentes, técnicos e administrativos que se traduzem em serviço de qualidade para o estudante, essa interseção, né? Ensino, pesquisa, extensão, e nós acrescentamos ainda empreendedorismo e inovação. É sempre um desafio, por quê? Porque, diferentemente das universidades, os institutos federais, eles têm que oferecer pelo menos 50% das vagas de nível técnico médio, né? 50% das vagas tem que ser nível técnico. Então, nós temos aqui alunos que chegam com 14 anos de idade, ele tem a oportunidade de fazer o curso técnico, então é um perfil diferente para a maioria dos professores que vêm estudar, trabalhar, por exemplo, né? Talvez nunca tiveram contato com o curso técnico, alguma coisa nesse sentido, e tem que dar aula no curso técnico. Então, muitas vezes o aluno ele entra com 14, 15 anos, ele pode sair no final do mestrado, porque nós ofertamos do ensino médio integrado, né? O técnico subsequente, que é para quem já terminou o ensino médio, né? O concomitante, que ele faz o ensino médio na cidade e faz o técnico aqui com a gente, graduações, lato sensus e stricto sensu, né? Então, a verticalização, ela é muito forte, né? Essa verticalização, óbvio, ela não é em todas as áreas, né? Nós temos stricto sensu, por exemplo, na área de educação física, lato sensu na área de medicina, enfim, mas ele existe essa possibilidade da verticalização. Então, a gente consegue estar trabalhando em empreendedorismo e inovação com ele desde o início, né? E aí, se ele entra conosco no ensino médio técnico, ele vai para a graduação, nossa, é um aluno que sai assim, ele vai querer participar de empresa júnior, vai querer participar de outros projetos. A gente espera que ele empreenda, né? Seja socialmente, empreendedorismo de negócio, enfim, que ele busque ficar na região, né? Porque aí é uma outra questão. Muitos alunos, eles vão para os grandes centros. Muzambinho é uma cidade de 20 mil habitantes, né?
Então, ele termina, ele quer ir para Campinas, São Paulo, por que ele não pode ficar aqui, né? Perfeito. Tendo boas condições financeiras, qualidade de vida. Então, é isso que a gente tem movimentado também, essa mentalidade, né? Como é que o empreendedorismo pode transformar a vida deles, da família deles, da cidade onde eles moram, que eles não precisam ir embora, né? E é uma coisa muito interessante, né, professora? A professora comentando sobre a jornada, a gente que está na academia, né, que lida com educação, fala muito do lifelong learning, né? Então, assim, da jornada, né, a professora comentando que ele pode entrar com 14 anos, né, e sair, vamos imaginar aí, com 24, 25, ou seja, ele fica aí 10 anos, até mais um pouco, né, se ele for continuar os seus estudos, né, desde o ensino técnico até o mestrado, ele tem uma jornada de desenvolvimento das suas capacidades que é uma coisa fora do normal, né, principalmente dentro dos institutos técnicos, que possuem um movimento muito forte da aplicação do conhecimento, né, que isso é uma coisa muito interessante. Eu tive a felicidade agora, nesse ano, do meu filho passar no vestibular para o Instituto Federal aqui de Santa Catarina, né, no curso de Engenharia Mecatrônica. Postei nas minhas redes sociais, fiquei todo exibido, professor. Né? Porque é difícil, não é uma coisa fácil, né? E os institutos técnicos cada vez mais estão mais concorridos de entrar, né? Tem um ensino com uma alta qualidade, uma alta aplicação do conhecimento, que isso é algo que faz com que a gente construa possibilidades. E o empreendedorismo e a inovação, como a professora está comentando, né, auxilia a enxergar o que eu faço com esses conhecimentos, né? Porque esse, para mim, sempre foi uma coisa muito, muito clara, né? Mas para a maioria das pessoas não é. Eu acredito para nós que estamos, né? Quando a professora fala, pô, por que o cara não fica no território, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente tinha aqueles mitos até históricos, né? De que ele tinha que ir para a capital, ou para uma cidade litorânea, ou algo do gênero, né? E muitas vezes tu tem hoje uma condição de trabalho, às vezes, mais favorável, uma qualidade de vida mais favorável, em regiões que não são litorais. Tudo bem que ir para a praia é muito legal, né? Mas quem mora na praia, como é o meu caso aqui em Florianópolis, cara, quando tu entra em férias, em turismo, é uma loucura, porque todo mundo vem para a praia, né? Então é muito bom vir fazer turismo, né? E morar é um pouco mais difícil. E uma coisa que eu sempre tenho comentado, comentei com a professora quando eu fui visitar o IFE aí em Moçambique, eu falei, cara, boa parte do mundo olha para o Brasil como agronegócio, né? E nós somos hoje uma potência do agronegócio, né? Falta algumas coisas? Falta, mas já fomos muito piores do que somos hoje, né? E aí hoje as pessoas vão para as escolas de referência, que é como a professora comentou, que vem gente do Brasil inteiro aí, principalmente em relação ao café e outros tipos de cultivo e tecnologias, e as pessoas voltam, né, ao invés de, ou migram para uma outra cidade, né, e não conseguem muitas vezes compreender a importância das regiões que não estão nas capitais ou no litoral, para a própria economia do país e para o próprio desenvolvimento de outros países a partir do que a gente produz, né? Então são coisas assim que a gente tem um desafio. Inovar e empreender dentro da universidade é um desafio. O desafio de quebrar essa cultura de que o cara tem que morar numa grande capital, né? E hoje todo mundo trabalha remoto, né? Então é uma coisa que a facilidade de tecnologia nos deu uma condição hoje de trabalhar em qualquer lugar, de se conectar como nós estamos fazendo aqui no sul de Florianópolis e vocês no sul de Minas. Então, né, a Mariana que está aqui no backstage mora no interior de São Paulo, né? Então assim, hoje tudo que a gente faz, a gente consegue se conectar dentro desse processo. Então isso é muito interessante. É um outro desafio aí que a gente tem que, né, trazer nas nossas falas para os nossos estudantes, né? Porque senão cria um movimento muito complicado de evasão e a gente acaba perdendo esses talentos, né? E as pessoas vão para os grandes centros e ali também tem uma concorrência gigante para eles poderem. Então, são contrassensos aí que a gente vai quebrando essas culturas, né? A professora comentou sobre professores, né? Formação de professores e uma série de coisas. Eu queria que a professora
trouxesse para nós um pouquinho da sua visão do quanto o professor é importante dentro desse processo. Eu sei que a professora trabalha dentro de uma área do IFES que tem essa missão também, porque muitas vezes, né, nós não fomos preparados para inovar e para empreender, né? Nós que já estamos trilhando aí um caminho, né, um pouquinho mais anterior aos alunos, nós não tínhamos essas coisas que nós ofertamos para os alunos hoje, né? Eu comento muito que seria muito legal na minha época de graduação, na minha época eu também fiz um ensino técnico profissionalizante em educação física, né? A minha graduação em educação física. Mas eu não tinha empreendedorismo, inovação, nem se falava desses temas, né? Lá na década de 90, quando eu fiz a minha graduação. E aí, agora, hoje a gente tem muitas alternativas e muitas vezes essas alternativas vêm por iniciativa dos estudantes, né? E às vezes os professores, né, precisam, né, olhar para os seus conhecimentos, as suas práticas de uma maneira diferente. Como é que vocês têm trabalhado aí, professor, e o que vocês têm desenvolvido, como é que vocês têm pensado esse processo? Certo. Em relação à formação de professores, que é de suma importância, né? Eu penso, assim como é minha primeira fala, eu acho que ela veio evoluindo, assim, né? Lá atrás, eu lembro que a gente começou a ter uma formação até um pouco informal, assim, digamos, de refletir sobre a semana de inovação, que é aquele movimento e as empresas, universidades que querem, colocam atividades ali dentro. Nós começamos bastante assim, né, em 2009, assim, foi a primeira vez que a gente ofertou uma semana de empreendedorismo e inovação, né? Então, ali, em cada edição da Semana de Empreendedorismo, a gente trazia conteúdos não só para os alunos, mas para os docentes e técnicos administrativos também, né? Então, nós começamos lá atrás, meio uma escadinha, né, Geraldo? Então, o que é empreendedorismo, né? Porque uma coisa que a gente vem percebendo, assim, e eu particularmente acredito, muitas vezes a instituição de ensino, ela acha quem vai dar disciplina de empreendedorismo? O professor de administração. Quem vai dar não sei o que de inovação? O professor da área de administração. E a gente vê que não é assim, né? Hoje em dia não é assim. Então, por exemplo, eu estou na área de ciência da computação, eu tenho buscado estudar e participar, né, do ecossistema de empreendedorismo e inovação para me entender isso é super possível, né? Então, é mais um querer ali do professor, né, de querer fomentar essa vibe, essa atmosfera e conectar pessoas e etc., e ajudar os alunos a entender as demandas locais e como que se transforma em soluções, é mais isso do que da área primária dele de atuação, né? Então, a gente tem tentado fomentar bastante esse nível assim, de perspectiva de reflexão. Então, qualquer professor pode estar ou trabalhando em disciplinas, ou fazendo um hackathon, ou participando como mentor, ou participando de uma banca, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu percebo que as escadinhas elas vieram subindo. Num primeiro momento, a gente falou o que era empreendedorismo. Continuamos falando para ir nivelando aquele pessoal que foi entrando na instituição, né? A partir de 2008, como eu falei, daquele movimento de criação dos institutos federais, entraram muitos professores novos, né? Então, tendo nivelado e tendo as disciplinas criadas, etc., a gente começou a fazer coisas mais que para nós eram mais avançadas, né? Então, por exemplo, gestão de propriedade intelectual, como é que isso ia funcionar dentro da instituição. Então, foi assim, um período, até hoje a gente ainda faz capacitações de propriedade intelectual, o que é uma patente, né? O que é um registro de software. Aqui a gente fala muito em cultivar, como é que eu registro uma cultivar, como é que funciona isso dentro da instituição, o que eu preciso saber. Então, é preciso uma capacitação em relação a isso, né? Aí, num determinado momento, vieram os movimentos das empresas juniores. Tá, mas o que é empresa junior? Como é que cria? Como é que é feito? Né? E a instituição cria um arcabouço de resolução para orientar o que é uma empresa júnior, mas os professores precisam também ser capacitados, porque as empresas juniores, embora os alunos sejam os donos, existe o professor orientador da empresa júnior.
E aí, mais um momento de capacitação. Capacitação para fomentar eventos. Então, por exemplo, hackathons, meetups, né? O que é isso? Como é que faz? Vamos, né? Vamos fazer, o que precisa aprender, todos aqueles ciclos ali de criação ágil de soluções, prototipação, enfim, né? E aí, por último, né, em 2023, em agosto, a gente deu um salto muito grande, que foi a criação do núcleo incubador de empresas, porque a gente estava sentindo que, por exemplo, a gente rodava hackathons, o aluno terminava um TCC, que era um TCC com possibilidades inovadoras, digamos assim, né? E aí aquilo morria, assim, né? Ou ficava engavetado, enfim. Então a gente sentia que faltava alguma coisa para acomodar aquelas ideias com possibilidades de virarem negócio. E aí veio a formação, digamos assim, né? Que ainda não terminou, porque isso é um passo novo para nós, assim, né? O que é um núcleo incubador de empresas? Como é que a gente roda oficinas de ideação? Eu preciso criar uma banca ali que vai entender se aquela ideia de negócio é uma boa ideia de negócio, mas para isso eu ainda preciso dos professores de administração, mas não somente, eu já pego um da tecnologia, já pego um da cafeicultura, se o negócio for na área da cafeicultura, mas ele tem que ter uma ideia base, né, do que se espera para um negócio de base tecnológica, de alto impacto e por aí vai, né? Então, assim, eu entendo que a formação de professores e técnicos administrativos é uma escadinha, veio evoluindo à medida que a gente foi crescendo, as ações de fomento, empreendedorismo e inovação foram sendo criadas. Não acho que é só da área A ou da área B, eu acho que qualquer pessoa pode estar estudando e participando, né? Tem que estar envolvido, né? E tem que estar com a cabeça aberta de entender quais são as demandas reais da comunidade. Então, não é o que eu acho, né? É o que a sociedade precisa, a dor da sociedade. Então, girar essa chavinha assim é uma coisa interessante também, né? Nós temos uma característica aqui interessante, Geraldo, que a maioria dos servidores não são do campus Musamim, eles foram aprovados em concurso e vieram para cá. E foi o que aconteceu comigo também, né? Então, assim, para isso funcionar e para a gente conseguir ter uma percepção mais clara das demandas, a gente tem que conhecer muito a cidade, né? A região, como é que o pessoal funciona, que tipo de negócio, o que não dá certo, o que pode dar certo, né? Então, essa apropriação do território, ela faz, na minha opinião, total diferença para a gente trabalhar com empreendedorismo e inovação de alto nível, de alto impacto, entendeu? Porque senão a gente fica no mundo do achômetro, das ideias, do que eu acho, desconectado da realidade, não dá. Então, a formação ela tem que vir nesse sentido e acompanhando os desafios que a instituição percebe, né, ou enfrenta. Isso é super importante, professora, porque o tema inovação e empreendedorismo é um tema transversal a todas as áreas do conhecimento, né, como a professora comentou. Se percebia no passado essa vinculação com os cursos de administração. Há pouquíssimo tempo atrás se olhava para as tecnologias da informação, ciências da computação, sistemas, né? Então entende de tecnologia, entende de inovação, né? Que era uma outra coisa também que era bem interessante em virtude aí todo o processo de digitalização. E a gente tem visto isso, né? A necessidade da interdisciplinariedade nesse processo, né? Porque contribui, sendo um tema transversal, contribui em qualquer área de conhecimento, em qualquer atuação profissional, porque ela acaba conectando os atores, né? Então, a gente hoje não consegue fazer muitas atividades do nosso cotidiano só com uma área de conhecimento, né? Específica a uma área. Se a gente quer desenvolver tecnologia, ciência, né, e fazer com que isso aconteça de maneira que ultrapasse os laboratórios e que tome a cidade, né, e que auxilie no desenvolvimento do território, é importante essa união de áreas de conhecimento, de multiprofissões, vamos dizer assim, para que as coisas aconteçam, né? Então, a gente aqui na Sapiens, eu tenho bastante clareza desse processo de como
como é importante, né, a gente ter no mesmo ambiente professores, estudantes, pessoas, né, do ecossistema que sejam diversos. Eu comento muito, né, que a diversidade é que cria o processo de inovação, né, porque possibilita com que a gente tenha visões diferentes de mundo ou conhecimentos diferentes para o mesmo foco, ou para o mesmo objetivo, para uma mesma solução, né? Então, cada um vai trazer visões diferentes, conhecimentos diferentes que vão ser complementares dentro desse processo. E se apropriar do território, né, no bom sentido, é extremamente importante, né? Porque ele não consegue fazer nada sozinho, né? E isso é um papel, assim, extremamente relevante do processo de ciência e tecnologia, né? E a consistência científica, que é um pouco do que a professora comentou, né? Como é que eu posso ser consistente de forma que eu tenha a inovação a partir, né, do conhecimento como matéria-prima, dos métodos a serem utilizados, e que isso possa gerar impacto, gerar valor para quem está junto conosco. Isso eu acho que é bem interessante, que as instituições, né, estão começando a fazer esse movimento novamente, que é o entendimento de qual é o seu papel como instituição de ensino superior. Porque muitas e muitas vezes a gente olhava, né, para algumas instituições, claro que não são todas, na verdade são a minoria, que olhavam para esse desenvolvimento do empreendedorismo na criação de startup, né? Olhando, não, nós precisamos ter startup, nós precisamos ter startup. Startup é uma das possíveis estratégias que a gente pode utilizar, mas não deve ser a única, né, no desenvolvimento da ciência, da inovação, da tecnologia e do próprio empreendedorismo, né? Então, muitas vezes a gente vai conversar com alguns atores e as pessoas, não, aqui a gente só quer criar startup, né? A startup é uma parte disso, né? E o estudante depois vai constituir. E ter essas estruturas de apoio, como a professora comentou, né, são extremamente importantes para o aluno, né? Porque ele vai fazendo esse movimento e vai conseguindo enxergar, né, onde que ele está aplicando o conhecimento e que suporte ele pode ter da própria instituição ao longo do tempo, como um estudante empreendedor, um professor empreendedor ou intraempreendedor dentro desse caminho, né? E aí ele vai ter suporte. Que a grande dificuldade para quem empreende é suporte, né? É ter alguém para dizer, pô, você pode olhar meu projeto, me dá uma mentoria, né? Ou me orienta, né? Alguma coisa desse gênero para poder criar esse movimento. Muitas vezes o movimento até de dizer, pô, eu preciso desenvolver uma ação e eu preciso de um laboratório, né? E eu não tenho essa condição, mas a universidade onde eu estudo, o instituto onde eu estudo, possui esse processo. Então, é muito interessante. Professora, eu queria que a professora já comentou várias ações que vocês desenvolvem, mas eu queria que a professora comentasse um pouquinho o que vocês têm feito, para as pessoas que vão estar nos assistindo possam conhecer, e para que também a gente possa, né, contar um pouco dessas ações que vocês têm desenvolvido do núcleo incubador. Eu fui lá tomar um café dentro de um laboratório de café, pô, foi muito, a visita foi fantástica, né? Eu voltei contando para todo mundo o que eu tinha visto aí no IFES de Moçambique. Conta para a gente um pouquinho dessas ações. A professora já contou algumas coisas, mas queria que a professora contasse um pouco mais para a gente. Então, eu acho que hoje a gente tem falado muito do ecossistema de empreendedorismo e inovação do IEF de Minas, né? Especificamente aqui em Moçambique. Então, o que eu entendo que nós temos hoje de arcabouço de possibilidades, seja para a comunidade externa ou para os estudantes, né? Na reitoria, nós temos o NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, o NIT hoje é quem faz esse apoio de propriedade intelectual, registro de software, patente, cultivar e etc. Lá na reitoria nós temos a DIT, que é a Diretoria de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo. Então, ela lança diversos editais, fomenta diversas políticas de incentivo ao empreendedorismo e inovação na instituição. Faz eventos também, né? Por exemplo, hackathons, eles rodam, Desafio Maker, eles rodam, então eles dão esse arcabouço em eventos institucionais de empreendedorismo e inovação, digamos assim, tá? Conectado no campus, aí cada campus tem o seu ecossistema de inovação, eu vou falar de Moçambique, né?
Nós temos o Elite, que é o Escritório Local de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo, que é como se fosse uma ponte do NIT e da DIT no campus. Então, são professores, estudantes e técnicos administrativos que eles colocam o nome deles, né, para participar desse escritório, mas é como se fosse um grupo, um núcleo, né? E aí eles pensam quais atividades vão ser feitas ao longo daquele ano, né? A Semana de Empreendedorismo, acho que eu já falei antes, né? Ela começou ali em 2009, a gente não parou nem um ano, inclusive na pandemia, a gente fez online. Uma coisa interessante que surgiu esse ano, está indo para terceira edição, é o Festival de Inovação e Cultura Empreendedora. Porque o que a gente começou a perceber? Que a Semana de Empreendedorismo e Inovação, ela estava muito focada dentro aqui, né? Dentro, só para os alunos, só para os professores, embora ela fosse aberta, qualquer pessoa pudesse participar, mas não existia um movimento da comunidade externa. Então, o que a gente fez? A gente procurou alguns atores da cidade de Muzambinho, vamos fazer alguma coisa juntos para a cidade de Muzambinho, com a cidade de Muzambinho. E aí surgiu a ideia de fazer o Festival de Inovação e Cultura Empreendedora, que ele acontece como esses outros festivais aí, por exemplo, cada ator ele oferta algum tipo de atividade que entenda que faz, que está alinhada com as demandas do seu determinado público-alvo. Então, por exemplo, a Casa do Empreendedor Desenvolvimento Social, ela vai pensar o que o público dela ali está precisando, está procurando e ofertar alguma coisa naquela semana, né? Nós não temos aqui na prefeitura uma Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, não temos, é ligada à parte de turismo. Então, a gente conversa com eles também, o que a gente pode estar fazendo para alavancar a parte de esporte, lazer, cultura e turismo na cidade. O que você vai fazer? Casa do Artesão, o que você vai fazer para, né? Enfim, então isso é uma coisa bem interessante, assim, eu tenho visto vários desdobramentos, assim, novos negócios que surgem, novas ideias de negócio, ou, por exemplo, serviços que aquele negócio ele não oferecia e passou a oferecer, né? Enfim. O Clube de Empreendedorismo é como se fosse um grupo mesmo de pessoas que gostam do assunto, se encontram para conversar e pensar ações, né? A maioria dessas pessoas estão fazendo parte do Elite ou da Semana de Empreendedorismo, né? As disciplinas, como eu falei no início, então, praticamente 70% dos cursos possuem pelo menos uma disciplina diretamente ligada a empreendedorismo e inovação. Se a gente for deixar o assunto mais amplo, esse número ele vai aumentar, tá? O Espaço Maker também é uma coisa muito bacana, assim, é um espaço maker bem grande, com vários equipamentos. Ele ainda não é aberto para a comunidade, mas esse ano a gente quer abrir, porque nós recebemos um servidor, um técnico administrativo, que ele vai poder dar mais gás, digamos assim, para o espaço, né? Então, os alunos que querem prototipar alguma coisa, né? Querem criar, validar alguma coisa, desde curso de pedagogia, né? Enfim, eles podem estar usando esse espaço, né? É um núcleo incubador de empresas. A gente abriu o edital de pré-incubação, estamos com 8 ideias de negócio pré-incubados. Isso é muito legal. O primeiro edital a gente ia ter 8. A maioria não é do campus, é da cidade. Isso foi muito interessante. Então a gente começa a perceber um potencial que estava, né, ali guardado, né? As empresas juniores é um outro xodó que a gente tem, porque só 2 cursos superiores não tem empresas juniores, né? Então, são 5 empresas juniores de diversas áreas, desde medicina veterinária, computação, agronomia, cafeicultura e educação física, né? Isso é muito interessante e elas têm crescido a cada tempo, assim, né? A gente oferta os eventos, né, que você sabe, hackathon e etc., até para fomentar essas novas ideias. Deixa eu ver o que mais. Tem um edital muito legal que o Elite soltou, né? A gente andou conversando sobre ele, que é de fomentar novos produtos. Isso é uma coisa nova para nós, assim. Fomentar novos produtos. Aí, com esses novos produtos, o aluno ele pode querer incubar, ele não quer incubar, ele pode tentar fazer uma transferência, né, da tecnologia, enfim.
Isso é uma coisa que a gente ainda está aprendendo, assim, como é que a gente lida com essa construção de produtos, assim. E ele pode colocar no nosso post de vendas. Então, na última vez que a gente rodou o edital, tinha um mel diferente, tinha uma cerveja diferente, feita com produtos aqui da Escola Fazenda, enfim, ele pode validar, assim, digamos, uma primeira validação no nosso posto de vendas, que são produtos, né? Que são, por exemplo, a gente tem aqui a parte de leite, né, animal, vegetal, enfim. O que não é usado no refeitório vira produto, então vira mussarela, vira iogurte, né? O próprio café, são vários tipos de café, então isso é vendido no posto de vendas da cooperativa Escola dos Alunos. A cooperativa Escola dos Alunos, eles têm um posto de vendas. Então, esses alunos desse edital puderam participar também, tá? E a gente tem participado várias coisas junto com o Sebrae também. O Sebrae é um parceiro muito importante para nós, assim, em todos os momentos. Então, eles colocam a gente em contato, né? Atualmente, a gente está fomentando o ecossistema regional de empreendedorismo e inovação aqui, porque essa micro-região nossa, ela tem 18 cidades, são cidades relativamente pequenas, né? 12 mil habitantes, 15 mil habitantes, 20 mil, 30 mil, 40, não passa muito disso, assim. E eles têm uma associação dos municípios, que é bem grande, essa micro-região do Sebrae, que também contempla basicamente os mesmos municípios, e a gente tem conversado bastante de unir as universidades, que nós temos a UFLA Paraíso, que fica em São Sebastião do Paraíso, temos a Unifeg, que fica na vizinha Guaxupé. Então, como que nós aqui, mais o IF Sul de Minas, a gente pode, né, fomentar esse ecossistema regional, assim, trazer essa mentalidade para as pessoas, porque a gente está percebendo que nessa micro-região isso ainda precisa ser mais discutido, fomentado e etc. Tá? Então, assim, são essas ações. A gente faz termos de cooperação também com empresas parceiras, né, Geraldo? Então, o parceiro tem uma ideia. Então, por exemplo, teve uma vez um parceiro tinha uma ideia de fazer alguns ligados ao vaia. A uvaia é uma fruta, assim, comum aqui, mas pouco conhecida, né? Mas tem um potencial muito grande, assim. Então, o que poderia estar sendo feito? Então, ele nos procurou. Então, a gente faz termos de cooperação também, tentando entender o que o parceiro precisa, o que a gente tem para prover, né? Muitas vezes isso ou nem exige transferência de recursos, ou a transferência de recursos ela é para pagamento de bolsistas, né? Para estudantes que vão participar daquele processo. Então, assim, eu vejo que a gente tem avançado muito, assim, são escadinhas mesmo. Hoje, a gente está bastante focado em criar ações que vão gerar novas possibilidades de negócio para irem para a incubadora. Porque, então, a gente tem que ficar retroalimentando esse sistema todo. Tem que continuar na fundamentação de empreendedorismo e inovação para quem está chegando, né? Nivelamento, e ao mesmo tempo ir criando novas ações mais avançadas, né? É um ciclo que não para, né? E que ciclo que vocês têm aí, né, professor? Porque olha a quantidade de atividades que vocês desenvolvem, são muito bacanas, né? E que é bem isso mesmo, né? É um processo de criação e de retroalimentação o tempo inteiro, porque esse estudante que começa o seu processo de sensibilização, como se fosse uma grande esteira, né? Processo de sensibilização, depois ele vai para o processo de desenvolvimento de possíveis soluções, negócios, e acaba retroalimentando, porque à medida que ele vai criando os seus negócios, ele também tem demanda como empreendedor, empresário, governante, e ele volta para a instituição de ensino para trazer essas demandas dele, não mais como estudante, mas como alguém que vivenciou esses ambientes, que é todo o nosso desejo que a gente quer quando a gente está falando desse movimento, né? Ainda somos jovens comparado a alguns outros países, né? Mas a gente já começa a ver em algumas instituições esse movimento do aluno que participou de todo esse processo, hoje está no mercado de trabalho, e agora ele está trazendo essas demandas, né, que ele tem como empreendedor, empresário, governante, ou pessoas que
estão atuando no território, né? Inclusive, nessa fala sua aí, me esqueci de outra ação nossa, que é o projeto Empresas Filhas, né? Porque a gente faz um mapeamento, né, com diversas características, não só econômicas, das empresas filhas, que são empresas criadas por alunos ou ex-alunos. Isso é muito interessante, né? Isso é bem importante, né? Porque, principalmente esse acompanhamento, né, professora? Porque a gente fala, né, quando a gente fala de instituição de ensino, a gente fala do acompanhamento do egresso, né? A mesma coisa a gente precisa ter quando a gente tem os programas de inovação e empreendedorismo, né? Como é que graduamos, né? Geralmente o pessoal das incubadoras utiliza o termo graduação, né? Graduamos, agora como é que a gente consegue construir esse processo de acompanhamento, até para poder vislumbrar, né, se aquilo que a gente fez e que o aluno, né, participou junto desse processo, gerou valor para ele, está funcionando, ele continua lá fora, mas a gente vai acompanhando e vai dando, né, apoio para essas ações. Professora, estamos chegando no nosso finalzinho aqui do nosso bate-papo. Quero lhe agradecer muito pela disponibilidade, por estar com a gente, e fico muito contente de conhecer as iniciativas um pouco mais, né? E parabenizar todos vocês, né? Mando um abraço aí para todo mundo do IFE e deixar à disposição esse tempinho para a professora dar um último recado, convidar para conhecer um projeto, fique à vontade. Certo. Eu quero agradecer você, né, pela oportunidade. A gente teve, assim, por uma coincidência, né? O ano passado, em 2023, a gente teve a possibilidade de fechar essa parceria de você palestrar aqui na Jornada Científica e Tecnológica, que é um evento muito grande nosso. A gente trouxe o conceito de TCC Startup, que é uma coisa que nós ainda não fazemos, então a gente quer ter esse degrauzinho do TCC Startup, né? E a gente espera que, né, possamos desenvolver novas ações aí com a Sapienza, que é uma instituição que só cresce, a gente passou a seguir, passou a acompanhar, cada dia mais admirados, né? E para o pessoal que está nos escutando, a gente, né, fica à disposição para estar compartilhando ideias, compartilhando algumas ações, como que a gente tem feito aqui, né? Esse fomento, eu acho que a gente precisa avançar cada vez mais, parando para pensar no ecossistema, de fato, ele é muito grande, mas, assim, várias coisas ainda precisam sofrer uma melhoria. A melhoria, ela é contínua, né? O tempo inteiro a gente precisa estar verificando. Já estamos agora fazendo o plano de ação para esse ano. Então, o que a gente precisa avançar em cada uma dessas partes, né? Então, é um desafio constante, assim. E agora, se conectar com pessoas como você, sua equipe, isso nos deixa mais forte, né? Porque a gente aprende com as coisas que vocês fazem, falam, e a gente tem aí a possibilidade de mais um parceiro para estar contribuindo conosco, e a gente espera, né, que essa parceria, de fato, aconteça e se fortaleça cada vez mais, tá? Com certeza, vai se fortalecer e nós vamos fazer coisas muito legais em conjunto. Vocês já fazem coisas muito legais, né? E tenho certeza que a gente vai conseguir construir coisas muito bacanas. Obrigado mais uma vez, professora, para quem nos assiste. Obrigado por estar conosco, acompanhe as nossas redes sociais, as redes do IFES do Sul de Minas também, que a gente vai deixar aqui na descrição. E desejo a todos aí um excelente dia, uma semana muito boa e um ano de 2024 muito bom. Estamos começando anos só no começo, né? Está acabando janeiro e começando o ano. Obrigado a todos por estarem conosco. Obrigado, professora Araceli. Um abraço a todos. Até mais. Sejam bem-vindos a mais conversar mais do empreendedorismo.